Oi, gente, tudo bem? Bom, eu tô aqui no sofá da minha casa, de cara bem limpa, né? E um moletom, fazendo esse vídeo pra vocês porque hoje eu vim pensando muito nessa frase, porque fazemos o que fazemos. E eu tô pensando sobre essa frase dentro de diversas perspectivas do cotidiano, dentro de diversas análises que essa frase ela pode se encaixar. E hoje é domingo, e hoje foi um dia que eu não queria fazer absolutamente nada, nada. Eu, acordei 10h30 da manhã sem o despertador, né, porque eu não coloco o despertador mais de domingo, eu deixo acontecer. E acordei, olhei a hora e voltei a dormir, porque eu não queria realmente fazer nada, sabe. Eu não queria levantar para fazer alguma coisa, eu só queria dormir. Então, já que era domingo, eu me permiti dormir. E aí, a hora que eu levantei ao meio-dia, eu fui fazer suco, né. Eu gosto de olhar a jabuticabeira do meu vizinho, que tá dando jabuticaba para caramba. Eu tenho vergonha de ir lá pedir pra ele um pouco, porque eu não sei exatamente qual caso que é o terreno, não dá pra saber muito. Mas e aí, né, ali nessa fiz meu suco, estava lá tomando meu suco, observando a jabuticabeira e pensando sobre várias coisas, do porquê será que eu não estava a fim de fazer nada, sabe. E nesse nesse momento em que eu percebi que eu não estava a fim de fazer nada e estava tentando encontrar uma razão, eu me deparei com essa frase, que é uma frase de um livro do Mário Sérgio Cortella, na verdade, é uma frase minha, e eu queria achar uma razão pela qual eu não estava querendo fazer nada. Eh, e na verdade não tinha uma razão, eu só não queria fazer nada, sabe. E tudo bem, eh, eu tô aqui, ó, de pijama, sem querer fazer nada, passei então a tarde inteira depois sem fazer nada. A única coisa que eu fiz, na verdade, foi uma foi respondi uma mensagem de um dos meus coordenadores, que ele falou que eu tinha feito errado lá o agendamento, eu fui lá refazer. Só que na verdade, assim, ele mandou uma mensagem, ele falou assim: "Ah, você pode ir lá refazer?" Eu falei: "Posso, mas eu vou refazer a hora que eu quiser", sabe. E acho que por isso que eu estou pensando nisso, porque eu tentei encontrar uma razão por não querer fazer nada e não tinha uma razão, né. E depois eu tentei buscar o contrário, então, por quais razões eu tenho feito as coisas que eu tenho feito, né. Então amanhã a gente começa uma nova semana, dentro da rotina, né, de 5 dias úteis, e aulas ao vivo, enfim, uma dinâmica completamente diferente da que eu estava já já tinha me adaptado. E de uma certa forma isso tá me gerando uma certa ansiedade, porque, né, não sei como vai ser, eu ainda não não sei mexer no programa lá que focaliza a tela do computador e a lousa, enfim. E aí eu estava então buscando uma razão do porquê eu estou fazendo isso, do porquê eu estou ansiosa para a aula dessa semana, e porque eu faço o que eu faço. E aí a conclusão que eu cheguei é que eu tenho uma mania de continuidade. Eu gosto que as coisas continuem, sabe. E essa mania de continuidade faz com que eu busque sempre uma lição para as coisas que eu estou fazendo. E nem sempre as coisas vão me ensinar ou vão ter uma lição, sabe. Eu sou uma pessoa que gosto muito de seguir rotina, eu tenho vários hábitos de rotina. Eu tenho agenda, eu treino sempre no mesmo horário, eu marco sempre as aulas no mesmo horário, eu costumo almoçar no mesmo horário, comer as mesmas coisas quase sempre. Então eu tenho mania de rotina e eu gosto, porque eu gosto dessa continuidade. Eu sei que ter uma rotina vai fazer com que eu veja o processo acontecendo e essa continuidade, ela vai me dando consistência. Só que quando eu saio da rotina, tipo hoje, num domingo, eu fico perdida. E aí eu fico tentando buscar razões para as coisas. E aí, dentro dessa crença, eu percebi que a vida pode ser um amontoado de doideira só e não ter significado, sabe, que as coisas não precisam ter continuidade,
que as coisas que a gente faz, elas não precisam ter uma razão pra gente fazer, elas podem só fazer, só acontecer e tudo bem. E que diante dessas coisas que só acontecem, às vezes elas acontecem muito melhor do que quando a gente estivesse numa rotina. E aí eu não tô dizendo assim que eu vou abandonar essa rotina, mas talvez eu vou olhar para ela com um pouco mais de entendimento mesmo, entender que essa rotina ela é frágil em muitos aspectos, porque tem hora que não vai dar certo, tem hora que não vai dar como a rotina está me propondo, e nem por isso essa coisa perdeu a razão, entende? Nessa quarentena eu já me olhei, me desolhei várias vezes. Eu já me olhei como professora, já me olhei como futura psicanalista, já me olhei, eh, enfim, como a Daiane apaixonada, que às vezes eu sou. Eu já me olhei várias vezes tentando encontrar a razão pela qual eu estava fazendo aquilo. E a maior parte das vezes que deu certo o que eu estava fazendo, eu reparei que não tinha razão nenhuma para acontecer. Não tinha um motivo, não tinha um porquê, né, quando eu falo razão é porquê mesmo, não tinha um questionamento. Eu só estava fazendo porque me dava vontade, sabe. E aí no vídeo passado, eu falei sobre fórmulas prontas, né, que fórmulas prontas às vezes não dão certo, porque não existe uma fórmula pronta. E aí eu acho que é exatamente isso que a gente tem que focar um pouco agora, que como não existe fórmula pronta, não existe um porquê a gente está fazendo isso que a gente está fazendo. E se a gente continua fazendo, é porque de alguma forma a gente quer que isso se encaixe em algum momento. E aí a melhor forma de fazer isso se encaixar é estando assim, ó, de cara limpa, é estando livre de livre do medo de ser julgado pelo que está fazendo, livre do medo de errar, porque a gente vai errar, a gente vai acertar, a vida é basicamente isso, né? Tentativa e erro. Então, as coisas só vão acontecer e ter uma razão para acontecer quando elas não precisarem de uma razão. E não tem, gente, não tem o que a gente faça, não tem o que a gente diga, não tem, sabe? Não tem um movimento preciso, um checkmate xadrez, não tem, que vai garantir pra gente o sucesso naquela ação, naquele porquê a gente está fazendo. Então, a minha reflexão de hoje é: por que fazemos o que fazemos? Porque a gente não sabe o que fazer. E a gente vai tentando, sabe? A gente tá tentando, tentando, tentando. E uma hora vai dar certo. E várias outras não vou dar, tá? O que eu percebi hoje é que a maior parte das vezes que eu tentei não deu certo. E isso não vai fazer com que eu desista de tentar. Vai fazer só com que eu pare de buscar um propósito. Porque existem muitos propósitos no meio do caminho. E aí acho legal que uma vez, achei interessante, né? Uma coisa que eu pensei, é que uma vez eu falei assim para uma antiga aluna minha e hoje é uma atual amiga. A gente é muito amiga mesmo. Eu falei assim para ela, falei, Carol, ela chama Carol. Falei, Carol, às vezes o plano B vira plano A. Só que a gente tem que tentar. A gente tem que fazer acontecer o plano A e o plano B. E às vezes o plano B dá muito mais certo, é muito mais sua cara do que o plano A, porque às vezes o plano A é uma projeção daquilo que te deram uma razão para fazer. E essa razão nem era sua, né? Então o plano B, que é aquele plano que você deixa de escanteio, às vezes ele tem muito mais a ver com você porque você não buscou razão nenhuma para ele estar ali, mas ele é você inteirinho, ele é você descrito. E eu tô tendo esse insight hoje porque o meu plano A sempre foi ser professora, sempre foi ensinar as coisas para as outras pessoas. Ensinar língua portuguesa, né, no caso, que foi o que eu estudei. Mas meu plano B tem saído muito melhor do que eu imaginava. Meu plano B era poder aconselhar as pessoas a partir das minhas aulas.
Só que eu não esperava isso como um efeito colateral positivo, eu esperava isso às vezes como um efeito colateral negativo. Então, assim, quando eu falo coisas para os alunos, eu não tenho uma razão para falar, eu só tô falando. Tô falando. Quando eu tô ensinando uma redação, eu tenho uma razão para falar aquilo. Eu tenho um porquê. E às vezes não dá certo. Às vezes não entra na cabeça daquele aluno. Às vezes entra, o que é muito legal. O que é muito bom, porque me mantém empregada. Mas às vezes não entra, sabe? Mas às vezes eu falo um negócio que eu não penso que muda a vida daquele cara que nem tava prestando atenção na minha aula, sabe? E esse era meu plano B. Por isso que eu tô fazendo psicanálise agora, depois de velha. Velha assim, né? Porque eu sou jovem. Um pouco mais tarde. Porque eu queria falar para as pessoas, mas primeiro eu queria ensinar elas. O plano B tá virando plano A. E aí, eu espero nunca encontrar uma razão para fazer o plano B, que ele vai continuar dando certo. Pensa nisso. Um beijo.